Olá pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e esse domingo eu estava assistindo uma live de um outro canal e surgiu um questionamento interessante que eu queria compartilhar com vocês. Um dos inscritos daquele canal, ele perguntou para a pessoa que estava conduzindo a live, ele mandou o seguinte questionamento para a pessoa: se as entidades africanas elas eram tão poderosas, por que que os negros sofreram tanto? E eu achei interessante levantar esse questionamento aqui no nosso canal, porque esse tipo de pergunta ele me sinaliza três coisas, né? A ignorância, o preconceito e o racismo, né? São três coisas assim que já me deixa bem evidente aí da pessoa que fez esse tipo de pergunta. E por que que eu digo isso, né? Esse tipo de pergunta ele me mostra a ignorância. Porque, em minha opinião, uma pessoa que elabora um tipo de pergunta dessa, ele está num estado muito animalesco, né? Está num estado praticamente selvagem de existência. É um estado de ignorância que eu chamo ignorância plena. É o desconhecimento total da história humana. Um cachorro, ele não tem o conhecimento da história dos cachorros, né? Ele tem um acesso ao conhecimento instintivo da raça. Ele sabe ser um cachorro instintivamente, mas ele não estuda que eles vieram dos lobos e tal. Enfim, o cachorro não tem consciência disso. Ele simplesmente segue a vida como um cachorro. E a pessoa que faz uma pergunta dessa, para mim está no mesmo naipe, né? Porque ela não tem consciência da história da humanidade. Ela não tem a consciência que o sofrimento ele é inerente à condição humana, né? Não tem como você destacar a condição humana da condição de sofrimento. O sofrimento ele faz parte do processo de ser humano. E isso independente da religião que você tem, isso independente da entidade que você segue, se você é mago, se você é espiritualista, se você é ateu, você de qualquer forma você vai passar por momentos da vida que vão lhe causar sensações que nos são interpretadas como sofrimento. Isso independente de religião ou de escolha filosófica ou de escolha moral. Só o fato de você ser humano, você vai passar por esses processos, tá? Então, se você analisar, por exemplo, é, se você usar por essa lógica, você vai ver, os judeus, eles não sofreram? Então, os judeus não sofreram nada, né? As pessoas que seguem o Deus de Israel não sofrem. Os católicos não sofreram, os cristãos não sofreram. O cristianismo ele não é uma religião que foi fundamentada em cima do sofrimento, né? O Cristo ele se sacrificou, né? Sofreu duramente, segundo a história do cristianismo, né? Então, os primeiros cristãos eles não sofreram perseguições. Eu vou além ainda. Os romanos não sofreram, né? Roma teve o apogeu, teve a queda, teve várias fases, seguindo vários deuses. Eles nunca sofreram. Os escandinavos nunca sofreram, seguindo Thor, Odin e a galera lá. Enfim, né? Todas as civilizações elas sofreram. Elas sofreram, tiveram suas glórias e suas derrotas, né, que causaram sofrimento. Mas isso não tem nada a ver com religião. Isso é uma questão geopolítica, né? Então, e isso também mostra uma ignorância, porque é totalmente é o desconhecimento da história da África. Uma pessoa que faz uma pergunta dessa nunca estudou a história da África, nunca nem procurou saber. Porque a África teve várias grandes civilizações que eram poderosas e ricas. Além do que, é, a pessoa que faz esse tipo de pergunta, ela tem um entendimento que talvez a África seja um país, né? A África é um continente cheio de nações, com nações aí adorando várias divindades,
Inclusive, o islamismo é muito forte. Sempre foi. Os muçulmanos sempre foram fortes desde aí de que século aí os muçulmanos já fincaram suas raízes na África, né? Então, assim, é uma ignorância plena você colocar tudo num saco ali e falar, não. É, é uma visão que, se você for levar ao extremo, esse tipo de visão ela vai te levar ao ateísmo, né? Ela vai te levar ao ateísmo. Porque se você. Porque quem tem uma visão fantástica, uma visão fantasiosa sobre a espiritualidade, sobre a religiosidade, né, sobre a magia, sobre o ocultismo, então provavelmente vai cair, vai tender para um ateísmo. Porque o que acontece? Esse tipo de pessoa, ele acredita que os deuses, ou que, por exemplo, Exu, vamos falar de Exu, é o super-homem. É um super-herói que vem a hora que você está passando por dificuldade e te salva, sem você ter que fazer esforço nenhum. É o super-homem que você está pedindo socorro, ele vem te salvar. Então, para esse tipo de pessoa, a espiritualidade, a magia, o ocultismo, a religião é uma muleta, né? Esse tipo de pessoa ele acredita que deuses são super-heróis, né? Que você vai rezar por onipotência, que no auge aí do seu trono, né? Você aí tá passando fome, sei lá o que você tá passando na sua vida, tá triste porque seu namorado, seu marido foi embora, sei lá o que tá passando pela sua vida, você acha que aí você vai rezar pro Deus de Israel lá, o Deus de Israel vai abrir o mar vermelho para você e vai falar: não, tá, você é muito foda mesmo. Tá. Não é assim que funciona. Nunca foi assim. Então, isso é um pensamento fantasioso que geralmente um ateu tem sobre a religião. Por isso que ele é ateu. Porque ele fala: pô, se eu pedi para Deus aqui ele não me respondeu, o sofrimento. O sofrimento faz parte da condição da existência humana, cara. Não importa se você é ateu ou se você é religioso, você vai passar pelo sofrimento. Então veja bem, esse tipo de pergunta encerra a ignorância, porque a pessoa desconhece a história da condição humana. Ele desconhece que o sofrimento faz parte da história humana e desconhece as questões geopolíticas que formam as nações e formam as civilizações humanas. Desconhece tudo. Não sabe porra nenhuma, não sabe de que é humano. É igual um bicho, uma pessoa dessa, né? Então começa por aí, né? Preconceito, né? Por quê? Porque ele tem um conceito, um pré-conceito estabelecido do que é espiritualidade, do que é religiosidade, do que é magia e do que é ocultismo. Né? Ele acha que entidades espirituais são Papai Noel, né? Que você pede e se você for um bom menino você vai receber. Né? Não, tira todo aquele escopo filosófico que tem por trás de uma religião. Né? Dane-se a filosofia da religião, dane-se, né? Que o simples fato de você tentar aí seguir os dogmas ou as doutrinas ou os preceitos da sua religião já te fazem, se você conseguir, um ser humano um pouco melhor, né? Que deveria fazer, né? Não faz porque as pessoas não seguem. Elas dizem que seguem, mas não seguem. Porque se seguisse os dogmas, se seguisse os preceitos, se seguisse os códigos de conduta das religiões, não iam fazer tanta merda. Mas não seguem. Então, esse também é um grande erro que eu falo que é preconceito, porque se você fala, não, mas as religiões cagam no mundo. Não caga, o ser humano caga no mundo. O ser humano não precisa de religião para fazer merda. Religião, o ser humano ele faz merda com qualquer coisa. Com política ele faz merda, com ciência ele faz merda, com entretenimento ele faz merda. Tem cara que briga por causa de banda de rock, tem cara que briga por causa de estilo musical, tem cara que briga por causa de time de futebol. Então o ser humano faz merda por qualquer bosta. Então, não tem nada a ver com religiosidade. Então os caras fazem merda mesmo. Então é um preconceito, né? Então ignorância é preconceito e racismo. Porque esse tipo de questionamento
ele só vem para as religiões de matriz africana. Né? Ninguém questiona o Deus de Israel por causa dos campos de concentração. Ninguém questiona. Ninguém questiona que os mártires cristãos eram queimados ali em Roma no começo. E ainda hoje, se você for cristão num país islâmico, onde uma vertente mais radical do islamismo está no poder, você vai sofrer pra caramba. Ninguém questiona isso. Ninguém questiona que o muçulmano lá na faixa de Gaza está tomando bomba na cabeça, independente de lá. Os palestinos estão lá se ferrando, independente de lá. Ninguém questiona. Vão questionar o quê? Vão questionar os africanos. Né? Como se nós não fôssemos continuidade daquele povo. Como se a África não existisse ainda. Como se não existisse o culto aos orixás na África, no Brasil. Né? Como se não existisse pessoas de santo, pessoas que têm um orixá, pessoas que têm quice, pessoas que têm Exu, que são bem mais sucedidas que você, bem melhores sucedidas na vida. Assim como tem piores, mas tem melhor também. Tem negro que está muito melhor que você. Está sofrendo o quê? Tem filho de orixá que está muito melhor que você, muito melhor que você, muito mais rico que você, muito mais feliz, com a vida andando. Tá? Que não precisa fazer esse questionamento preconceituoso e racista na internet. O cara tá lá. E ele é muito superior em você em todos os aspectos. Mas você não questiona isso. Né? Então, é racismo. Ignorância, preconceito e racismo. Um pacote completo. Então, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Se vocês quiserem estudos aí ocultistas, espiritualistas, nós temos a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, vou deixar o link aí na descrição. É uma assinatura de conteúdo, toda semana eu estou mandando um material selecionado sobre magia, ocultismo, perdão aí o som, mas sobre magia, ocultismo e espiritualidade, tá? Toda semana tem um material novo aí para vocês. Além do que como já tem muita coisa produzida, no primeiro contato que você tiver comigo, eu já vou mandar uma porrada de material para você. Nós temos um grupo fechado no Facebook, onde eu coloco vídeos exclusivos também. Então você pode acompanhar alguns vídeos exclusivos sobre esses assuntos que eu abordo aqui no canal, só que com uma maior profundidade e também abordando algumas questões práticas. Então, se você estiver interessado nesse tipo de estudo, considere entrar para a sociedade, o link vai estar aí na descrição. Nós temos pacotes acima de R$10. Aí, qualquer pacote que você assinar, você vai ter um conteúdo bacana, tá bom? Então é isso aí. Sou Ricardo Tchaikovsky. Força e honra.